Boa noite, galera. Rodrigo Rangel, aqui da Rangel Detailer. Estou começando uma série de vídeos hoje com vocês, falando a respeito de assuntos mais técnicos, tirando algumas dúvidas, falando a respeito de algumas operações da estética automotiva, para que vocês possam entender melhor sobre esse ramo, sobre as possibilidades, os serviços, enfim. E hoje eu queria falar com vocês sobre vitrificação de pintura. Vitrificação de pintura é um nome comercial. Na verdade, a gente fala sobre coating, né? Ou seja, é um revestimento, né? Então, quando a gente fala de coating ou vitrificação de pintura, nós estamos, na verdade, usando um nome comercial. É um nome que colou, principalmente aqui no Brasil, visto que o que esse nome traz, na verdade, é porque tem um componente do vidro, no caso a sílica, que é usado no processo de fabricação desses produtos. Na verdade, os vitrificadores, em sua maioria, ou grande maioria hoje, são nano-revestimentos. Por que nós chamamos de nano-revestimento? Então, para vocês entenderem, a gente pegar a régua, aquela menor parte da régua aí é o milímetro, Então, se a gente dividir aquele milímetro ali por 1000, nós chegamos a uma micra. E essa micra dividida por 1000, chegamos ao nanômetro. Então, para vocês terem uma ideia aí de quão diminuta é a partícula usada nos vitrificadores, ou nos coatings, ou nos revestimentos, como vocês preferirem chamar hoje em dia. Existem vários tipos de revestimentos usados no mercado, várias matérias-primas. A principal é a sílica, que é usada em maior ou menor quantidade, é chamada de revestimento cerâmico, muitas vezes, Outros chamam de vitrificador. Hoje já existem outros componentes, como partículas de carbono, grafeno, tem um muito famoso, inclusive, que usa partículas de zircônio, Então, são materiais que vão trazer uma resistência, a esse material. Mas quais são as vantagens, então, de vitrificar um carro? Ou por que alguém iria vitrificar um carro, O revestimento cerâmico com vitrificador, ele é feito para dar mais resistência, vamos dizer assim, à pintura, Ele vai ter uma repelência de água, uma hidrofobia que a gente fala. Isso vai fazer com que o carro seja, de certa forma, autolimpante, ou seja, qualquer sujeirinha, terra, enfim, que bater, de repente só com a água você consegue já tirar. Também o carro vai conseguir ter uma resistência à pintura, no caso, ali a fezes de animais, a produtos químicos, seiva de árvore, Às vezes a gente para o carro embaixo de uma árvore, aí o passarinho faz um cocô, então caem aqueles encarinhos de folha, que deixam aquela seiva ali. Isso tudo pode prejudicar bastante a pintura. Além disso, o que é mais comum e também traz um dano ao longo do tempo são os raios UV, os raios ultravioleta. Principalmente é muito comum a gente ver quando são feitas lavagens incorretas, então o carro fica cheio daqueles riscos, a gente chama de redemoinhos, e fica aqueles riscos bem sutis, mas quando você coloca no sol aparece aqueles riscos. Então aquilo ali faz com que o raio ultravioleta ele penetre mais facilmente ali na pintura e venha assim danificar, O verniz começa a ficar desbotado, se é uma tinta PU começa a ficar esbranquiçado.
Então, vamos dizer assim, não é para todo mundo que seria indicado, tá, um vitrificador. Vai depender muito como a pessoa cuida do carro, onde o carro fica guardado, né, onde o carro pousa, se é usado no trabalho, se fica na rua, se fica ao sol, se fica embaixo de árvore, né, se a pessoa usa o carro para off-road de repente, entra na lama. Então tem as suas indicações, né? Não é para todo mundo. Se você mora no condomínio, se você tem garagem coberta, o carro só fica ali, só sai final de semana, de repente não é interessante. De repente uma proteção, uma cera, um selante, talvez te atenda melhor nesse sentido. Esses produtos também, eles são classificados por uma coisa chamada escala de dureza absoluta, né, que a gente chama de 9H, 7H, 5H, né? Então isso tem a ver muito com a resistência mesmo mecânica, vamos dizer assim. E na verdade, para o consumidor final, isso não tem muita relevância. O que vai influenciar muito é a durabilidade do produto, né? Então, se ele é um produto 9H, a tendência é que ele vá durar mais, né? Porém, o que iria riscar a tinta vai riscar o vitrificador, né? Então, é um mito a gente achar que meu carro está vitrificado, ele vai ter mais resistência, mas não vai riscar, não vai manchar, né? Então, isso não acontece. O vitrificador também pode manchar, dependendo se pegar uma água de poço, a pessoa deixar não secar, ou um produto químico muito agressivo. O interessante é que você tem uma resistência, você tem uma camada em cima da tinta do seu carro, do verniz do seu carro, então você vai proteger essa superfície. Isso que é interessante. Interessante também é a lavagem, a manutenção do carro fica mais fácil, o carro fica mais fácil de lavar. Então esse aspecto da dureza, ela tem a ver com isso, né? É mais para o consumidor final, é mais a durabilidade que o produto vai ter, né? O produto pode ter 1 ano, 3 anos, 5 anos de garantia, né? ou de resistência aí. Também há produtos que precisam de manutenção, a maioria dos vitrificadores ou dos coatings no mercado precisam de uma manutenção. E há alguns mais, vamos dizer assim, mais modernos, mais tecnológicos, que hoje já não precisam de manutenção. Não precisam de manutenção mesmo, você vai lavar o carro normalmente. Outro cuidado que a gente pode ter também é como e aonde a gente lava o carro. A gente vai falar mais um pouco disso em outro vídeo futuro, né? Como lavar o carro, quais os cuidados que a gente precisa ter, né? O que é e por que fazer uma pré-lavagem, né? Então a gente vai abordar isso em outro vídeo futuro. Bom, mais ou menos era isso, né, que a gente tinha para falar. Eu espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês aí sobre esses chamados vitrificadores, né? Então, voltando, que ela é uma proteção, é como se fosse um verniz em cima do verniz, é uma camada fina, porém bem eficiente. Não é indicado para todos os casos, mas hoje já existem nanoproteções que a pessoa pode simplesmente lavar o carro, fazer um processo de descontaminação e aplicar, e se torna muito legal, se torna bem eficiente e bem prático para a pessoa também. Falou, galera? Rodrigo Rangel aqui, a gente se vê no próximo vídeo aí, tirando mais alguma dúvida. Fique com Deus aí.